Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de LibreOffice Calc. Meu nome é William Oliveira e nesse vídeo eu vou mostrar como utiliza funções, tá? No primeiro vídeo dessa série de 3 vídeos aqui que eu fiz, eu mostrei como utiliza a função, fórmulas, né? Fórmulas, operações matemáticas simples. Eu já mostrei também como utiliza a porcentagem. E nesse vídeo eu vou mostrar como utiliza funções. Para quem não lembra, eu já utilizei uma função soma e já utilizei uma função chamada aleatório em um dos vídeos, tá? Então, aqui eu vou utilizar novamente a função soma, eu vou fazer uma média, vou utilizar a função C e o OU, tá? Que são alguns operadores lógicos, só para você entender como funcionam essas operações lógicas. O soma, igual eu mostrei em um dos vídeos, você digita igual, digita soma, abre parênteses, você pode clicar, segurar e arrastar entre um valor e outro, fecha parênteses e aperta o Enter. Então ele vai fazer a soma dos valores que você deseja. Tá? A soma também pode ser feita digitando igual, soma, abre parênteses, escolhe o primeiro valor, ponto e vírgula, segundo valor. E fecha parênteses, aperta o Enter. Tá? Então qual a diferença entre dois pontos e ponto e vírgula? Nesse aqui que eu utilizei os dois pontos, eu estou utilizando um intervalo, tá? Então, o intervalo da A2 até a B2, ele vai somar. Aqui nesse exemplo eu utilizei só dois valores, mas se você tiver 15 valores, se você colocar, clicar, segurar e arrastar do primeiro valor até o último, ele vai fazer o intervalo todo, né? Então ele vai pegar os 15 valores. Com ponto e vírgula aqui, que eu utilizei no exemplo de baixo, ele vai pegar só a célula A3 e só a célula B3. Ele não vai pegar o intervalo. Então, ele fica até colorido aqui, ó, azul e vermelho, para mostrar que são coisas separadas. E eu consigo utilizar a soma também para valores distintos. Por exemplo, eu quero fazer a soma desse intervalo. Então, soma A2 para 2 pontos B2, ponto e vírgula, B2, desculpa, A3, ponto, 2 pontos, B3, tá? Então eu posso utilizar somar esse intervalo, coloco ponto e vírgula, coloco outro intervalo e fecho parênteses. Ele vai somar este com este, tá? Esse intervalo com esse intervalo. E assim por diante. Ele se assemelha muito à nossa fórmula, né? Que você clica no valor mais o outro valor. Então, é a mesma coisa, tá? Então é a mesma funcionalidade. Qual é a vantagem de utilizar uma função em vez de utilizar uma fórmula? A vantagem é que você não precisa ficar clicando uma célula por célula. Então você pode simplesmente somar tudo, né? Clicar na primeira célula, clicar, segurar e arrastar até a última célula, que ele vai somar tudo para você automaticamente. Você não precisa ficar clicando. Às vezes você clicou errado e não pegou a célula e vai somar errado. Então a função aqui, né, funciona, mas se você conseguir utilizar a fórmula, desculpa, a fórmula aqui funciona, mas se você conseguir utilizar a função soma, que é essa aqui, né, você tem menos chances de dar errado, tá? Porque é uma coisa interna do Calc. Então, vamos utilizar uma outra função chamada média. A média, o que ela faz? Ela vai pegar os valores que você tem, no meu caso aqui é o valor 1, valor 2, vai somar e dividir pelo número de valores que ele encontrou. Então, ele é muito utilizado, por exemplo, na média da escola. Ele vai pegar a média de todas essas notas, vai somar todas essas notas e dividir pelo número de notas que você tem no momento. Tá? Então, como a gente digita igual, eu vou colocar com acento aqui, média, abre parênteses, e escolhe os valores. Pode clicar arrastar, pode clicar ponto e vírgula, aí é a mesma coisa do soma, e fecha parênteses. Então, para saber se deu certo, então eu vou mostrar como eu vou utilizar uma fórmula aqui, só para mostrar se vai dar certo, se deu certo ou não. Então é a mesma coisa de somar os valores, este mais este, e dividir pelo número de valores.
dividido por 2. Então, temos o mesmo resultado. Então, qual é a vantagem de utilizar a função ao invés da fórmula? A função, ele vai calcular automaticamente para você todas as células que tem algum valor. Então, ele vai pegar todas as células que você selecionar. Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de LibreOffice Calc. Meu nome é William Oliveira e nesse vídeo eu vou apresentar para você como a gente utiliza funções. Tá? Então, eu expliquei na primeira parte do vídeo sobre as fórmulas, que são operações matemáticas simples, e funções são cálculos que o próprio Calc ele vai fazer internamente. Tá? Então, são nomes, eu vou dar nomes para essas funções. E com esses nomes ele vai fazer as operações que eu desejo, conforme o que eu for digitando, tá? Conforme os valores que eu vou colocando também. A chance de dar erro em funções é muito remoto. Então você pode ficar despreocupado que a soma que você utilizar aqui no Calc vai ser uma soma confiável, tá? Então como a gente utiliza? Eu já utilizei em um vídeo a função soma, mas eu vou relembrar nesse vídeo aqui. Então você digita igual, digita soma, abre parênteses, e você pode clicar, segurar e arrastar nos valores que você deseja somar, fecha parênteses e aperta o Enter, tá? Então ele vai somar o intervalo que você escolheu. A soma também, ele pode ser feito utilizando ponto e vírgula. Então você pode colocar soma, abre parênteses, clica no primeiro valor, digitei errado aqui, ó, soma, parênteses, clica no primeiro valor, ponto e vírgula, no segundo valor, fecha parênteses, aperta o Enter, tá? E além disso, a gente consegue utilizar também a função soma para intervalos distintos. Então, digito igual soma, abre parênteses, clico, segura e arrasto o primeiro intervalo, aperto ponto e vírgula, clico, seguro e arrasto no segundo intervalo que eu desejo somar, tá? Então, qual é a diferença? Você viu a diferença que tem dois pontos e ponto e vírgula aqui. Dos dois pontos significa que eu estou selecionando intervalo. Então, nesse caso aqui, que no mesmo exemplo, só tem dois valores, tá? Então, tanto faz eu escolher ponto e vírgula ou dois pontos. Mas num caso que eu tenho que somar 15 valores, você pode simplesmente clicar, segurar e arrastar nesses 15 valores e ele vai fazer a soma do intervalo. Você não vai precisar ficar apertando ponto e vírgula e clicar um por um, tá? Então essa é a vantagem de utilizar os dois pontos ao invés do ponto e vírgula, tá? Mas fica a seu critério. Se você clicar aqui, ó, na barra de fórmulas, ele vai mostrar aqui cores diferentes, porque são resultados diferentes, tá? São células diferentes. Eu vou clicar nesse último aqui que eu fiz soma de dois intervalos e vai mostrar cores diferentes, ó, para os intervalos. Então, intervalo 1 de uma cor, intervalo 2 de outra cor. Então, a função soma ela é igual à fórmula soma, que eu clico igual, clico no valor, aperto sinal de mais e clico no segundo valor. É a mesma coisa. Então, qual é a vantagem de utilizar uma função ao invés de uma fórmula? Nesse caso aqui, se você tem um intervalo muito grande de números, você pode utilizar a função soma, ao invés de clicando um por um, apertando o sinal de mais, tá? Então, pode ser que você erre um no meio do caminho e acaba fazendo a soma errada, tá? A função média aqui, ela vai pegar o número de elementos, valor 1, no meu caso aqui, valor 1, valor 2, e vai dividir por 2, tá? Então ele pega o número de elementos e divide pelo número de elementos. Ele soma, né, na verdade, os números de elementos e divide pelo número de elementos. Mas como assim? Não entendi. Então eu vou colocar aqui, ó, como exemplo, igual, média, abrir parênteses. Vou clicar, segurar e arrastar onde eu quero fazer a média e fechar o parênteses. Então, ó, deu 60,5. Dá para fazer essa mesma operação utilizando uma fórmula, que é
somar os valores e dividir pelo número de valores. Então eu coloco igual, eu clico no primeiro valor, vou abrir até parênteses aqui, clico no primeiro valor, somo com o segundo valor, fecho parênteses e divido por 2. Tá? Eu vou utilizar A2 e B2, porque aí fica mais fácil, vai dar o mesmo resultado, A2 B2. Então, ó, tá vendo que deu o mesmo resultado? Porque eu somei os valores, somei as duas células e dividi por 2. Se fosse o caso de uma média de 3 valores, então seria valor 1, valor 2, valor 3. Você soma esses valores e divide por 3. E assim por diante. Então, qual é a vantagem de utilizar a função nesse caso? A vantagem de utilizar a função é que ele vai fazer esse cálculo automaticamente. Então, você não precisa saber quantos elementos tem ali no meio. Se a célula estiver vazia, ele não vai considerar aquele elemento como um número. Se tiver zero, ele vai já considerar como um número. Então, já vai ter um valor para ele fazer a média. Ele vai fazer a média corretamente, tá? Então, essa aqui é a função média. A função C é um pouquinho mais complicada de entender, é um pouco mais complexa. Esse C, ele faz testes de valores, e vai pegar o valor verdadeiro e o valor falso. Como assim? Não entendi. O C, ele faz testes lógicos para verificar se o valor é verdadeiro ou se o valor é falso. Então, eu vou utilizar o exemplo aqui, você digita igual SE, abre parênteses. Aqui ele já deu a dica, ó, teste. Então, qual vai ser o meu primeiro teste? Eu quero verificar se o valor 1 é maior que o valor 2. Então, vou clicar aqui, ó, o valor 1 é maior que o valor 2. Então, A2 é maior que B2, não precisa colocar uma interrogação, tá? Que ele entende que esse é o teste. Na parte ponto e vírgula, aqui a mostra seta no valor então. Que seria esse valor então? Seria esse valor for verdadeiro. Então, se o primeiro valor for maior que o segundo valor, então eu posso escrever primeiro maior. Tá? Eu coloquei aspas duplas, tem que começar com aspas duplas e fechar as aspas duplas se for um texto. Se for um número, simplesmente digita um número e aperta o fecha o parênteses ou continua a função, tá? Então, aqui vai ser o primeiro maior, ponto e vírgula. Então, eu vou colocar só o maior, só para a gente ficar um pouquinho mais curtinho aqui, maior, ponto e vírgula. Então, se não for maior, o que eu quero que apareça na tela? Um nome menor. E fecha os parênteses, aperto Enter. Então, ó, o primeiro valor é menor que o segundo valor. Não é? Ó, o primeiro valor é menor que o segundo. Então, vamos fazer o contrário. Vou colocar o primeiro valor maior que o segundo. Então, ó, o primeiro valor é 80, o segundo valor é 76. E na função C mostrou um nome maior, tá? Então, automaticamente ele atualiza. Vou dar um Ctrl Z e mostra menor. Voltou para o valor original. Então, o primeiro é menor que o segundo. Então, significa que está funcionando. Certo? O E, ele vai fazer... a gente consegue utilizar o E junto com o C. Então, mas aqui eu vou utilizar só o E separado e o O eu utilizo com C, só para você entender como funciona. O E, ele vai verificar se o primeiro valor e o segundo valor são verdadeiros. Se for verdadeiro, ele vai mostrar verdadeiro. Se for falso, ele vai mostrar falso. Como assim? Do mesmo jeito que eu utilizei esse teste aqui, ó, se A2 for maior que B2, aqui eu posso mostrar uma mensagem específica, mostrar um valor, mostrar uma soma específico. Mas no E, ele vai mostrar verdadeiro ou falso. Como assim, ó? Eu digito igual E, abro parênteses, escolho o valor 1,
coloco maior, valor 2. Fecha parênteses, aperto o Enter. Então, o valor 1 é maior que o valor 2? Não. Então, ele deu falso. Se eu colocar um valor maior aqui, ó, valor 1 e valor 2, então a minha operação aqui de maior deu verdadeiro, porque o valor, o A2 é maior que o B2, então deu verdadeiro. Se eu mudar um número aqui, se eu continuar o mesmo número, ele vai dar falso, tá? Então igual está mostrando aqui. A função ou ele é utilizada se um valor ou o outro valor der algum resultado específico, vai ser verdadeiro ou falso. Então eu vou utilizar o ou já com o se, já para exemplificar que a gente pode utilizar o se com outras funções, tá? Então naquele teste lógico lá a gente pode utilizar função dentro de função. Então vou colocar aqui igual se, vou abrir parênteses, vou colocar o ou, vou abrir outro parênteses, e aqui ele está falando valor lógico 1 e valor lógico 2, separando com ponto e vírgula. Então eu vou fazer o teste se a soma aqui, vamos utilizar, não, vou utilizar o valor 1. Se o valor 1 for maior que 10, ponto e vírgula, ou, né, seria o outro valor, valor 2 for maior que 20, eu fecho parênteses. Então aqui, ó, esse é meu teste. Se isso aqui der verdadeiro, então, ponto e vírgula, eu vou mostrar maiores que 10, tá? Então, se um ou o outro, porque o 10 e o 20, eles são maiores que 10, né? Na verdade, o 10 é igual a 10. Mas é só para mostrar uma mensagem, só para exemplificar aqui. Mas se der verdadeiro nessa operação ou der verdadeiro nessa outra operação, ele vai mostrar maiores que 10. Se não, ele vai mostrar uma outra mensagem, por exemplo, menores. Menores que 10. Fecho meu parênteses, ó. Então abri aqui no começo, fechei aqui no final. Eu tenho aqui um parênteses no meio do ou também, e eu vou apertar o Enter. Então os dois valores são maior que 10. Então vamos mudar os valores aqui só para você entender se vai funcionar ou não. O primeiro valor eu falei que era maior que 20. Então se eu digitar qualquer número acima de 10, ele já vai dar verdadeiro lá também. Por exemplo, 15, maiores que 10. Porém, se esse número aqui for menor, ainda vai continuar maior que 10, valores maior que 10. Por quê? O primeiro deu verdadeiro. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, né? Então, aqui é maior ainda, aqui é menor. No ou ele vai considerar o primeiro, tá? Porque é um valor ou o outro valor. No e seria o contrário. Se eu utilizasse esse C utilizando o E, se um valor já deu falso, ele já vai mostrar que os dois são falsos, tá? O primeiro e o segundo são falsos. Então, se fosse com E aqui, ó, em vez do ou, ele mostraria menores que 10, mesmo que tenha um valor maior que 10, tá? Então tem que usar com bastante cuidado o E e o ou. Então eu vou diminuir os dois valores para número 5. Aqui, ó, digitei o número 5, apertei o Enter, e agora é o que ele mostrou, menores que 10. Por quê? Nenhum valor é maior que 10, nem esse valor é maior que 10, nem esse valor é maior que 10. Então ele mostrou que os valores são menores que 10, tá? Então é desse jeito que funciona o ou. Aqui nesse ou você pode utilizar o e também, fazer testes lógicos. Então, se um valor e o outro valor der algum resultado específico, for maior, menor, diferente,
Aí você pode utilizar a sua criatividade, seu raciocínio lógico para com C. Aqui não precisa necessariamente escrever uma mensagem, você pode fazer uma operação matemática, você pode mostrar um número. Então, se por exemplo, eu vou querer mostrar um número 10. Vamos colocar o número 50, só para não confundir. Então, vai mostrar um número aleatório aqui, eu coloquei 50. Então, se um desses resultados aqui for verdadeiro, 80 por exemplo, aí ele mostrou verdadeiro aqui, ó. Porque eu acho que ele não reconheceu aqui o 50. Eu vou colocar entre aspas duplas. Aí ele mostrou o número 50, tá? Então, você pode escolher se você vai colocar uma mensagem, vai colocar uma operação, vai colocar um valor, você pode deixar em branco também, ó. Se você só colocar aspas duplas, abre aspas, fecha as aspas, tá vendo? Aperta o Enter, ele não vai mostrar nada na sua célula. Mas lá tem uma função, mas não mostra nada. Porque é um espaço em branco, então não... Isso aqui é muito útil quando você vai fazer um erro também. Se você tiver algum erro na função, ele é bem útil também, tá? Então, eu até mostrei em um vídeo, eu vou até explicar já aqui a função CErro, tá? E aí já fica mais claro, porque eu expliquei em um vídeo que eu ia mostrar essa função para verificar se deu erro. Você sabe que um número dividido pelo outro, um número dividido por zero, ele dá erro, né? Então, vamos utilizar aqui, ó, 8 dividido por zero. Deu esse erro aqui, impossível dividir por zero. Porém, se você não quer que mostre, por exemplo, a célula que você escolheu lá não tem valor nenhum. Então, eu vou fazer esse aqui, ó, só para você entender. Esse dividido por este. Aperto Enter. Então deu um resultado porque tem valor. Mas se não tiver valor nenhum, vai mostrar também dividir por zero. Não é possível dividir por zero. Por quê? Ele vai pegar esse valor e vai tentar dividir por esse, mas não tem nada aqui. Então ele vai dar erro porque não conseguiu dividir por zero. Se você não quer que mostre uma mensagem de erro, você pode utilizar uma função chamada CErro. Então, ó, escreve tudo junto, CErro, abre parênteses, coloca, ó, o valor que você quer que faça, a operação, né, no caso, ponto e vírgula, o valor alternativo ou um texto alternativo, por exemplo. Eu acabei clicando errado. Já deu outro tipo de erro lá, né? Abre parênteses, erro. Dividir por zero. Então eu vou escrever essa mensagem: erro, dividir por zero. Tá? Ó. Então, se a operação aqui resultou algum erro, essa operação aqui resultou algum erro, ele vai mostrar alguma mensagem, um texto alternativo. Se não, ele vai simplesmente fazer a divisão normal. Tá? Ó, fez a divisão normal. Pegou esse aqui e dividiu por esse. E deu esse valor aqui. Tá? Então é uma função muito útil. Não estava no cronograma, mas como eu falei que ia mostrar como funciona, então esse erro. Esse aqui você pode utilizar uma função, uma forma, uma operação, um valor, qualquer coisa que der erro no seu calc, você consegue utilizar a função CErro e deixar essa mensagem um pouco mais apresentável, né? Vamos dizer assim. O ideal é que não tenha erros, mas se for nesse exemplo aqui, você vai fazer a média de todos os valores, mas por acaso em algum dos valores não tem a média ainda, ou não tem um número especificado, então você pode utilizar esse erro e mostrar algum número alternativo, ou falar erro, possível processar a informação, e assim por diante, tá? Depende muito da sua criatividade. Então eu espero que você tenha entendido todos esses exemplos. Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar. Esse aqui é o último vídeo falando sobre funções, fórmulas. Então
Depois desse vídeo não teremos mais vídeos explicando funções e fórmulas, só vai ter o vídeo de exercício. Então, se você não entendeu, volte nesse exercício, volte nos primeiros vídeos que eu falei sobre fórmulas, funções, porcentagem. Isso é muito importante para você conseguir realizar com facilidade a atividade final, tá? Então fica muito mais simples, muito mais fácil, você vai conseguir realizar com muito mais precisão a atividade final sem montar uma gambiarra dentro do seu calc, tá? Vamos dizer assim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.